Seu pai morreu procurando por sua... Irmã, meu pai morreu sim. Procurando por ela. Em 91, ele foi atropelado por uma caminhonete na Galvão com a Congresso, justamente na rua Congresso. Perto de onde Diego estava. No Moseca? Sim. Sempre é Hoje é o terceiro álbum solo de Gustavo Cerati, lançado em 26 de novembro de 2002. Esse disco reúne músicas marcantes do artista e foi indicado ao Grammy de Melhor Álbum Latino de Rock Alternativo. Ao lançar esse trabalho, Cerati vivia na Avenida Congresso, 3700 bairro Coglan, Buenos Aires. É provável, inclusive, que enquanto estava naquela casa, ele se preparasse para os shows ao vivo com os quais se apresentou. Essa obra lhe renderia diversos prêmios merecidos. E ele fez tudo isso sem saber que estava convivendo com um cadáver? Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Em 2003, o ex-líder do Soda Stereo mudou de residência. Após sua saída, a propriedade seguiu normalmente. Outras pessoas moraram, foi vendida e depois ficou vazia. Com o tempo, ela se deteriorou e acabou se tornando apenas mais um espaço dentro do mercado imobiliário em constante transformação. Como muitas casas antigas da região, sua fachada sóbria passava despercebida entre árvores altas, portões de metal e muros com trepadeiras. À primeira vista, ninguém teria suspeitado do horror que ela escondia em seu interior. Um horror que só agora tem nome e sobrenome. Mas não vamos nos adiantar. O que foi encontrado naquela casa? Qual mistério não resolvido dos anos 80 voltou à tona? Estamos diante de um caso relacionado a uma seita como foi sustentado por anos. Por que agora as atenções estão voltadas para um possível encobrimento por parte da lei? Para conhecer as respostas a essas e outras perguntas, é necessário que a gente se aprofunde no caso sombrio do corpo encontrado na casa de Cerati. Antes de prosseguir, informo que o caso ocorre agora. Portanto, podem surgir novas informações que ampliem ou até mesmo contradigam o que se sabe até agora. Se tiverem interesse e quiserem novidades, escrevam Soda Stereo nos comentários. Comentem o inverno de 2025. A casa da Avenida Congresso, no número 3700, foi vendida para uma construtora com o objetivo de ser demolida para que ali pudesse ser construído um novo complexo habitacional. Tudo parecia seguir o rumo habitual da gentrificação urbana, que se baseia em 3 itens claros: derrubar, construir e modernizar. No entanto, enquanto os operários avançavam com os primeiros trabalhos de demolição, algo aconteceu que alterou os planos estabelecidos. Foi durante a remoção de terra no setor dos fundos, junto à parede que separava aquela casa da propriedade vizinha, que um dos trabalhadores notou algo estranho. O que parecia ser um simples monte compacto acabou revelando fragmentos ósseos e alguns objetos antigos. O responsável pela obra parou os trabalhos e avisou as autoridades. Assim, o que inicialmente começou como uma demolição rotineira passou a se tornar a cena de um possível crime. Enquanto os peritos avançavam, ossos surgiam em várias profundidades, agrupados parcialmente, mas de forma coerente. Não se tratava de restos dispersos por causas naturais, mas sim de uma sepultura. Alguém havia enterrado um corpo humano de forma deliberada, embora sem os protocolos próprios de uma inumação legal. Sem caixão, sem urna e sem marca visível, aquilo provavelmente era uma tumba clandestina no coração. A registradora manteve discrição inicialmente, enquanto as autoridades buscavam avançar sem interferências externas. A relação do local com o músico argentino rapidamente levou o caso às redes sociais, que ampliaram e exageraram a notícia, criando um tom místico. Muitos tentaram ligar a descoberta às músicas de Cerati, como se quisessem provar que ele sabia desse segredo. Após as primeiras horas de euforia viral, tudo se acalmou e foi possível avançar com mais seriedade. O que havia aparecido era a ponta do novelo para reconectar com um caso obscuro que estava enterrado há 40 anos. Após semanas difíceis, encontraram cerca de 150. Fragmentos ósseos permitiram reconstruir aproximadamente a anatomia do corpo. Esses indícios traziam uma única certeza essencial: os restos não eram recentes. Não se tratava de uma morte recentemente encoberta, nem de um caso contemporâneo. Era algo antigo, e isso significava que a busca seria muito mais complexa. A equipe argentina de antropologia forense foi convocada para intervir. A equipe, com décadas de experiência em identificar vítimas do terrorismo de Estado, iniciou o estudo rigoroso de cada fragmento. A análise preliminar indicou que eram restos de alguém com até 30 anos ao morrer.
do sexo masculino e com uma estrutura óssea robusta. Determinaram, por sua vez, que o corpo havia recebido uma facada mortal na quarta costela direita. E detectaram marcas nos braços e pernas que evidenciavam uma tentativa fracassada de esquartejamento com algum tipo de serrote. Com o passar do tempo, foram vazando mais detalhes, como o fato de que, junto aos ossos, haviam aparecido alguns objetos bastante significativos. Havia, por exemplo, um chaveiro laranja de plástico com uma única chave de metal. Também encontraram uma gravata borboleta deteriorada, já desfiada, com manchas impossíveis de identificar, e uma moeda de 5 ienes japoneses. Mas o objeto mais chamativo foi, sem dúvida, um relógio Casio com calculadora, muito popular nos anos 80. Aqueles relógios eram quase um símbolo da época. Símbolo de modernidade e luxo acessível para estudantes ou jovens tecnológicos, esse relógio se tornaria vital. Graças a ele, uma pessoa alegaria saber de quem era o corpo encontrado sem que a voz tremesse. Esse sujeito afirmou que os restos pertenciam ao seu tio, que na época do seu desaparecimento, em 1986, era apenas um garoto de 16 anos. O desaparecido em questão se chamava Diego Benigno, e tudo coincidia perfeitamente. Todos confirmaram que de fato Diego usava relógios, Casio, como o que foi encontrado, e que seu chaveiro era laranja. Ele gostava de roupas como o laço achado e sempre tinha uma moeda da sorte. Acima de tudo, e o mais importante, Diego estava desaparecido há décadas. Após meses em que os bancos de dados de pessoas desaparecidas foram minuciosamente revisados, finalmente conseguiram encontrar uma informação que prometia começar a esclarecer o panorama. Diego tinha 16 anos quando foi visto pela última vez. Ele morava em Belgrano, estudava na Escola Nacional de Educação Técnica número 36 e também jogava futebol, no Excursionistas. Treinava quase diariamente com disciplina invejada por outros garotos da sua idade. Enquanto a maioria dos adolescentes preferia gastar seu tempo com passatempos mais lúdicos, Diego se esforçava para se destacar e se preparar para um futuro que parecia incerto, mas estimulante. No dia 26 de julho de 1984, em pleno inverno portenho, o jovem saiu de casa depois do almoço vestindo seu uniforme escolar. Disse à mãe que ia para a casa de um amigo, mas não voltou. Foi visto pela última vez naquela tarde na esquina. E Monroe? Sua família percebeu sua ausência e se preocupou. Só ao anoitecer, eles foram até a delegacia 39 para registrar o boletim de ocorrência. Eles chegaram realmente desesperados, mas do outro lado do balcão foram tratados com uma frieza incomum. Os policiais minimizaram, dizendo que Diego devia ter saído com uma garota ou voltaria sozinho. A frase se repetiu de forma cruel e insensível, variando, mas sempre mostrando o mesmo desinteresse. Ele já vai voltar. Foi o que mais ouviram esses pais devastados, que seguiram em frente como puderam, dispostos a não desistir com a ajuda dos outros 2 filhos. Fizeram cartazes de busca, panfletos pedindo justiça e até começaram investigações próprias, assumindo o papel que as autoridades não demonstravam interesse em cumprir. Apenas 2 anos depois, e com muita insistência, conseguiram que um veículo de comunicação lhes desse cobertura sobre o incidente. Um incidente que, com o tempo, já não parecia chamar a atenção de ninguém. Fazia poucos anos que a Argentina havia recuperado a democracia. Até pouco tempo atrás, ser um desaparecido não era uma anomalia, e muitos agiam como se as coisas continuassem do mesmo jeito. O pai de Diego demonstrou indignação ao afirmar: a polícia diz que há 3.000 casos iguais. E veja só que absurdo, desde o primeiro momento classificaram como fuga de casa. Eu protestei e sabe o que me disseram? Os formulários já estavam impressos. Recusei aceitar, mas foi em vão. O que querem investigar se já afirmam que ela foi embora e não foi sequestrada? Além disso, o pai de Diego compartilhou sua teoria para quem quisesse ouvir. Seu filho, segundo ele, havia sido sequestrado por uma seita. Uma seita que talvez tivesse vínculos com os poderes da época, o que explicaria a inação deles. Isso fazia sentido. O homem continuou com dúvida. Algum tempo depois, ele morreu em um acidente de trânsito, com o coração partido e a esperança intacta de que a verdade viesse à tona. Coisas que só começaram a acontecer em 2025. Assim, nossa história retorna ao início. Após as dúvidas do sobrinho de Diego, a justiça autorizou o teste de DNA. A mãe concordou prontamente em fornecer amostras, e a análise foi conclusiva. Os restos encontrados eram do seu filho, aquele jovem que saiu numa tarde sem saber que não voltaria. O complicado, o modo inesperado, uma ferida aberta. Agora, finalmente, ela tem a chance de encontrar algum consolo.
Com o cadáver identificado e o caso definido, já é possível investigar os aspectos desse terrível enredo. Como Diego foi assassinado? O que fazia naquela propriedade? Por que o pai dele tinha tanta certeza sobre a seita? Será que ele estava certo, afinal? É possível localizar um assassino após tanto tempo? Embora tudo indicasse que o crime já estaria prescrito, o promotor Elope Esperando continuará com a investigação para tentar reconstruir o que aconteceu. Estima-se que em breve será conhecido o testemunho daqueles que residiam na Casa do Congresso. 3.742 em 1984. De acordo com os registros, trata-se de uma mulher idosa e seus 2 filhos. Essas entrevistas trarão informações precisas que outros detalhes essa história ainda reserva. Durante todos esses anos, a família de Diego manteve intacto o quarto do jovem desaparecido. Hoje eles sabem, com angústia, que o garoto realmente não vai voltar. Também sabem que não é hora de desistir. Agora, mais do que nunca, é necessário chegar ao fundo da questão. O clamor popular segue a vítima e seus familiares. Apenas uma palavra de ordem paira no ar. Ninguém quer que outro crime fique sem solução.